Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando o 29º domingo do tempo comum. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Então, como eu sempre gosto de dizer, não deixe de ir à Santa Missa. Se você tem saúde, se você mora perto, se você pode ir na missa hoje, vá na missa. Vá na capela, vá na comunidade, vá na paróquia, vá na basílica, vá na catedral, mas vá na missa. Ah, Frei, mas eu quero ir para o aniversário, antes ou depois? Ah, eu quero ir no shopping, antes ou depois? Na praia, antes ou depois da missa? Primeiro a obrigação, depois a diversão. É o seu compromisso com Deus. Domingo é o dia do Senhor. Então, não deixe de participar da Santa Missa. E aí na missa eu rezo por você, você reza por mim. Agora vamos ao Santo Evangelho. Abra aí a sua Bíblia. Lucas capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. Lucas 18, do versículo 1 até o versículo 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? E eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero repetir essa frase, presta atenção. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Povo amado de Deus, celebrando a liturgia da palavra deste domingo, Jesus nos conta uma parábola. E diz aqui o evangelista São Lucas por que ele contou essa parábola. Diz aqui claramente, olha só, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Veja que Jesus, a gente já escutou em um evangelho da semana passada, Jesus falando daquele amigo que vai encontrar outro amigo, de madrugada, e o amigo diz: eu já estou deitado com os meus filhos, e ele vai insistir tanto que o amigo vai se levantar e vai dar o que ele está precisando. Jesus continua falando não somente, veja bem, não somente da necessidade de rezar, mas de rezar com perseverança, rezar com constância, rezar com fidelidade. Sabe, meu povo, não é difícil rezar. Não é difícil rezar. A oração mais simples, aquela que sai do íntimo do nosso coração, é a oração mais verdadeira, a oração que mais agrada o coração de Jesus. Então não é difícil. Aonde você estiver, do jeito que você estiver, você pode rezar. Não somente quando você vai na igreja, não somente quando você vai no seu grupo de oração, quando você participa de uma live oracional, de um momento de oração, não. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, você pode rezar.
Mas o importante não é somente rezar. O importante é você rezar com perseverança, com insistência. Acho que essa palavra se nós podemos destacar do evangelho de hoje. Rezar com insistência. Aí diz aqui, olha só, tinha um juiz que ele era injusto, que ele simplesmente não temia a Deus. Olha aqui, Jesus está dizendo. E uma viúva vinha constantemente pedir, faz justiça para mim, faz justiça para mim. Ele disse, eu não temo a Deus, né? Mas eu vou fazer justiça para essa mulher para poder, né, ela me deixar em paz, vamos dizer assim. Vamos deixar para me deixar em paz. Ou seja, a insistência dessa mulher foi capaz de mover o coração de um homem injusto, de um homem que não temia a Deus. Gente, imagina Deus que é bom. Imagina Deus que é misericordioso, que é o sumo bem. Se um juiz injusto foi capaz de ouvir a súplica de uma pobre viúva, imagina Deus. Então, a gente precisa entender que Deus é bom, que Ele nos escuta, que Ele cuida de nós. O problema é porque a gente, muitas vezes, não tem essa constância. A gente reza e a gente acha que rezar é como apertar um botão. Hoje, a gente aperta um botão para tudo, né? Aperta aqui o botão do aplicativo, a comida chega. Aperta o botão, a luz se acende. Aperta o botão, eu já estou ao vivo para todo mundo pode me ver. Aperta um botão e tudo se resolve. A gente está na lógica do aperta o botão, aperta e tudo se resolve. Na lógica de Deus não é assim. Se a gente olha para a vida dos santos, a gente vai ver que muitas vezes os santos rezaram, e eu falava sobre isso no Evangelho de Hoje Ensina passados, eu falava sobre isso, desse imediatismo na vida de fé. Não. Tem muitos momentos que Deus se cala. E por que Deus se cala? Às vezes, o silêncio de Deus também é pedagógico. Também é para nos educar. Sabe? Às vezes, quando Deus não me responde do jeito que eu esperava que Ele me respondesse, eu tento compreender por que Deus não me respondeu. Por que Deus não está correspondendo àquilo que eu estou esperando dEle? Às vezes, naquele silêncio existe uma resposta. Às vezes, naquela postura de Deus existe uma resposta para mim. Para me fazer refletir. Para me fazer pensar. Existe uma música antiga do Anjo de Resgate que o Anjo de Resgate até canta com o padre Jonas Abib. Eu não lembro, acho que o nome da música é Chamando Deus de Pai. Que o cantor diz assim: eu sei que o teu silêncio só me basta, que o teu olhar diz mais que 1000 palavras. Então, eu sei que muitas vezes o teu silêncio, Deus, o teu olhar fala mais do que 1000 palavras. Então, às vezes, não é somente a gente apertar o botão, começar a rezar e imediatamente Deus vai dar o que a gente quer. Até porque muitas vezes o que a gente pede não é o que realmente Deus quer para nós. O importante é rezar com constância, com perseverança, com insistência. E aqui eu faço essa pergunta a você. A sua oração, ela é constante? Ela é perseverante? Ela é insistente? Porque às vezes você, eu rezei, Deus não me deu, então não vou mais rezar. Tá bom, basta. 10-0 pro demônio. 10-0 pro demônio. Porque é isso que o demônio quer. É isso que o inimigo de Deus quer. Que você se canse e que você desista. Não, Jesus está dizendo, ore como essa viúva, insista e não desista. Porque se um juiz injusto é capaz de fazer justiça, imagina Deus. Imagina Deus, que é maravilhoso, que é bom, que é misericordioso. Então fica com essa mensagem no seu coração, comenta aqui embaixo
se você realmente está rezando com constância, com perseverança, com insistência. E vamos confiar nessa bondade, nessa misericórdia de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.